Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos sobre o capítulo 8 desta obra, Conduta Espírita, de André Luiz. E o tema de hoje é No Trabalho, é o capítulo 8, intitulado No Trabalho. Então nós vamos analisar as principais posições de André Luiz nesse momento em que ele faz uma reflexão acerca do trabalho, né? Como o espírita deve agir no trabalho material, logicamente, mas também podemos estender para o trabalho espiritual. Mas basicamente é focado mais esse capítulo no trabalho material, o trabalho profissional, nosso dia a dia. Bem, então a primeira coisa que ele ressalta é a importância do trabalho material. Então nós que somos espíritas, às vezes nós achamos que a vida espiritual é o mais importante. Logicamente que é sim o mais importante, mas nós não podemos esquecer que enquanto estamos encarnados, nós temos que fazer aquele equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. E com isso, nós precisamos fazer de tudo para que tenhamos um desempenho material adequado, para que tenhamos um desempenho material de forma produtiva. Nós não devemos ficar, como se diz vulgarmente, nas costas dos nossos colegas, delegando responsabilidades que são nossas para os nossos colegas de trabalho. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma atividade e aí eu tenho uma pessoa no meu trabalho que eu dou um jeito de estar sempre empurrando trabalho para ela e eu fico ali sem fazer nada. Então, enquanto espírita, eu não posso fazer isso. Logicamente que André Luiz nos fala que quando nós estamos com algum impedimento orgânico, estamos doentes, estamos com alguma problemática emocional ou material, é claro que aí nós vamos ter uma redução na carga de trabalho, né? Então, digamos que eu sofro um acidente, eu tenho algum problema de depressão, estou atravessando um momento difícil, então claro que a carga horária ou a carga de trabalho deverá diminuir. Caso contrário, nós temos que fazer de tudo para fazer esse desempenho profissional da melhor maneira possível. E nessa linha de entendimento do nosso companheiro André Luiz, ele relata que nós precisamos ser éticos no trabalho. Então, além da questão de nós não ficarmos empurrando as nossas responsabilidades para os nossos colegas, nós precisamos ser éticos. O que significa isso? Significa evitar, uma palavra um pouco forte, mas nós vamos utilizá-la. Evitar o puxa-saquismo, aquela questão de ficar querendo agradar o chefe, querendo agradar os seus superiores para obter facilidades, falar mal da vida alheia para obter alguma facilidade perante os superiores. Então, olha seu fulano, né? Digamos, vamos criar uma situação hipotética aqui. Você tem um chefe, aí você chega lá pro seu chefe, olha, o senhor sabe que fulano de tal fala mal do senhor? O senhor sabe o que fulano de tal tá fazendo, né? O senhor sabe o que fulano tá roubando? Então, às vezes, nós não temos certeza de determinadas ações dos nossos colegas, mas para nos aproximarmos dos nossos superiores, para ficarmos bem com aquela pessoa que é o nosso chefe, aí nós começamos a inventar coisas para nos beneficiarmos. Então isso é erradíssimo, isso é uma posição que não é ética. Outra coisa também é o assédio moral e o assédio afetivo. No nosso caso, que somos homens, nós ficarmos assediando as nossas colegas de trabalho. Então, assédio moral no sentido de ficar criando situações para irritar as pessoas, né, para exigir coisas da pessoa que a pessoa não está ainda disposta a executar, ou então mesmo assédio afetivo,
fica, às vezes, uma moça casada ou noiva ou tem namorado, e aí você fica ali falando coisas inadequadas, agindo de forma inadequada. Então isso aí são situações em que nós vamos entrar em desacordo com aquilo que a doutrina espírita nos fala no nosso trabalho material. E com isso, nós vamos atrair companhias espirituais desagradáveis, irmãos menos esclarecidos que vão fortalecer esse nosso lado negativo, e quando nós desencarnarmos, isso nos será cobrado. Porque às vezes você passa a tua vida material ali fazendo trabalhos na casa espírita, dando passe, trabalhando na mediunidade, mas a parte material você deixa a desejar tomando essas atitudes. Outra coisa também que o André Luiz nos fala é sobre o dever e a saúde da consciência. O que significa isso? Então, chegando em casa, nós não podemos, de acordo com o André Luiz, trazer problemas do trabalho para dentro de casa. Então nós chegamos em casa irritados, chegamos assoberbados de preocupações, e nós descarregamos na nossa família as nossas insatisfações e as nossas frustrações. Às vezes aquela situação em que você leva uma bronca do chefe, você fica irritado, não pode falar nada porque senão você perde o emprego. Aí quando você chega em casa, você descarrega na sua esposa, no seu filho, na sua sogra. Então isso é uma situação que deixa a sua família num estado de desarmonia, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós agimos dessa forma. Às vezes inadvertidamente, nós achamos, mas dentro de casa é um lugar para eu relaxar, a minha família tem que compreender que eu tô mal. Então, não trazer problemas do trabalho para a nossa casa é fundamental nessa adequação do trabalho material com a questão familiar. Outra coisa também é aquelas pessoas viciadas em trabalho. A gente sabe que nós estamos num momento de muita dificuldade, tem aí aquelas pessoas que estão trabalhando em home office, né? Mais de um ano trabalhando em casa, mas nós temos que ter um tempo para estar com os nossos familiares. O lazer na família é fundamental, então nós temos que tirar pelo menos um dia na semana, um sábado, um domingo, ou o dia que nós determinarmos, para estarmos com os nossos filhos, para estarmos com os nossos entes queridos, para sair. Temos que ter férias também, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou ganhar mais, então eu não vou tirar férias. Minhas férias eu vou ficar trabalhando, que aí eu ganho mais, que eu estou precisando comprar um apartamento. E aí você às vezes passa anos e anos trabalhando muito, e quando chega no momento de usufruir aquele esforço, você já está doente, está infartado, está com problemas orgânicos. Então, André Luiz recomenda que o lazer na família é fundamental. A gente tem que tirar um tempinho para estar com os filhos, estar com a nossa esposa, levar a família para o almoço familiar. Tem pessoas que não gostam daquele chamado almoço de família aos domingos, né? Que você vai reencontrar ali o teu cunhado, que às vezes você não gosta muito, ou aquela pessoa que você não tem muita afinidade, mas isso é necessário para o nosso equilíbrio espiritual, tá? E outra coisa também, dentro dessa questão da busca do tempo com a família, é a ida à religião que você se afiniza. No nosso caso, é a doutrina espírita. Então, às vezes, você fala assim, fulano, pega as crianças e leva para o centro que eu não posso ir. Eu estou com muito trabalho, eu tô muito ocupado. Vai você lá, aproveita, reza por mim lá, porque lá no trabalho as coisas estão muito difíceis, e você não vai à casa espírita. Você não frequenta, você não assiste a palestra. Ou então quando vai, chega lá, fica dormindo na palestra, né? Quantas pessoas que nós verificamos, a pessoa chega na palestra e fica dormindo. Por quê? Porque está muito cansado às vezes de tanto trabalho, e aí você não tem tempo. Então isso também é algo que André Luiz recomenda, que precisamos ter muito cuidado. Nós temos também que tirar um tempo para frequentar a nossa casa espírita, para ir à nossa casa espírita, ir ao centro, tomar o passe, assistir a palestra, rever os amigos, participar do ESD, fazer as nossas reflexões, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual.
Outra coisa também que André Luiz relata é nós não termos inveja daqueles colegas que estão acima do que nós. Então nós sabemos que no nosso trabalho, e a gente vive num sistema capitalista extremamente competitivo, tem aquele companheiro que se sobressai, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas fulano não merece isso, fulano é apadrinhado lá do fulano de tal, do chefe e tal, e aí nós ficamos com inveja da pessoa. Então André Luiz fala o seguinte, que nós devemos fazer o nosso trabalho, lutar para crescer no trabalho, mas se não obtivermos aquilo que nós desejamos, que nós não fiquemos cultivando inveja de ninguém, com aquele sentimento de, ah, fulano, tá vendo? Ele não merece, esse cargo é meu, eu que tinha que estar nesse lugar. E aí você começa a mandar dardos mentais para aquela pessoa, dificultando o relacionamento. Então, ele coloca que isso aí não é interessante. E relembrando que quando nós obtivermos alguma promoção, ela tem que vir através de ações éticas, ações indignas como maledicência, fofoca ou então manutenção de preconceitos, nós não devemos fazer. Nós temos uma experiência que nós vamos compartilhar com vocês, que é o seguinte: no momento eu estou trabalhando na área de educação, certo? E nós tivemos um colégio em que mudou o diretor do colégio, e veio uma moça transgênero, ou seja, era um homem que tinha era uma mulher, né? Ele se sentia uma mulher, e ele veio ser o diretor da escola. O diretor anterior se aposentou e veio um companheiro que com essa característica para a escola, mas uma pessoa tranquila, discreta, que não ficava com nenhuma atitude inadequada. O que aconteceu? Um grupo de professores se reuniu e fizeram de tudo para tirar o companheiro, baseado em preconceito em relação a essa pessoa. Chamaram as mães dos alunos, fizeram uma manifestação, e aí lá tinha muitos companheiros evangélicos, né? Lá no grupo das mães, e falaram, olha, essa pessoa é imoral, isso é um absurdo, uma pessoa com essa característica ser diretor de uma escola, ou diretora, né? E aí a pessoa tinha um nome feminino e pedia para chamá-la como mulher. Não, você é o fulano de tal, você não é mulher, você é homem. E aí aquela situação que às vezes a pessoa, essa mulher, né, transgênero, queria ir no banheiro feminino. Não, você não vai entrar aqui, que você é homem, enfim. Criaram tanta dificuldade que a moça, né, teve que se afastar. Quem foi que ficou no lugar dele? A mulher, a professora que fez toda a fofoca. Então, na verdade, ela queria o cargo da moça que foi colocada como diretora, e ela fez toda uma revolução mesmo na escola, um trabalho de destruição de reputação, para que ela pudesse ficar no lugar dela. E teve um grupo que foi contra, e eu fiquei nesse grupo baseado na doutrina espírita, sabendo que nós não devemos ter preconceitos, né, com as pessoas. E o que aconteceu comigo? Também fui mandado embora. Aí ela falou, você é pedófilo, você é dessa religião aí, do demônio e tal, e aí me mandou embora. Quer dizer, o pessoal que ficou contra ela foi mandado embora. Quer dizer, então vejam se essa moça é espírita, né? Vê se eu ficasse nesse grupo que era contra essa pessoa, eu estaria totalmente errado, estaria totalmente comprometido espiritualmente. Então essa ação no trabalho de você criar, para você obter um cargo, você ser desonesto, você puxar o tapete do outro, é extremamente equivocado para os... Essa senhora não era espírita, mas era evangélica. Não estou generalizando, dizendo que todo evangélico faz isso, mas como alguns companheiros evangélicos são muito preconceituosos, então ela abominava essa moça, né? Então aí ela
o nome da diretora transgênica era Estefânia. Então a Estefânia, para ela, essa outra companheira, eu não vou falar o nome da pessoa, né? Porque da outra diretora, porque ela tá aí por aí, de repente pode ver o vídeo e vai até me processar. E não cabe também, isso não é ético. Mas a Estefânia foi alijada realmente do colégio, fizeram uma fofoca terrível, falaram que ela era pedófila, enfim, toda uma atitude equivocada. E aí me falaram, e você que é espírita, você vai ficar do nosso lado? Eu falei, não vou ficar do lado de vocês. Isso é errado, isso é totalmente equivocado. Agora imagine se eu ficasse do lado desse grupo preconceituoso, como ficaria a minha situação perante a espiritualidade. Nós sabemos que nas reuniões mediúnicas chegam muitos companheiros que têm problemas com a sexualidade, que tem aí essa questão da inversão psicológica. E aí, como é que eu vou falar na reunião mediúnica com esses companheiros tendo uma atitude preconceituosa? Então, nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa que André Luiz nos fala é em relação a busca incessante da perfeição, ou seja, a perfeição relativa, logicamente, não é perfeição moral, é a perfeição profissional. De que maneira? Não acomodar-se nas suas funções, buscando incessantemente, ou então de forma equilibrada, o aperfeiçoamento, está procurando se atualizar nessas questões, né? Fazer novos cursos universitários, se for possível. E eu gostaria também, vocês me permitam compartilhar com vocês, não estou em nenhum momento fazendo apologia das minhas atitudes, ok? Estou apenas compartilhando uma situação. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu fui odontólogo. Durante 20 anos eu trabalhei como odontólogo. Depois de 20 anos, eu cheguei à conclusão que eu não estava tendo um bom desempenho profissional. Eu fiz uma avaliação da minha carreira como odontólogo e eu verifiquei que eu não estava tendo um bom desempenho. O que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Mudei de profissão. Fiz um curso de pedagogia. Atualmente eu estou trabalhando na área da educação e estou me sentindo bem melhor e tive que abrir mão dessa profissão. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu não estava tendo um bom desempenho. Eu estava tendo um desempenho ruim. E isso no mundo espiritual, quando eu desencarnasse, se eu mantivesse aquela posição, não, eu sou dentista mesmo, eu não quero perder meu status, eu quero quero que as pessoas continuem me chamando de doutor, né? Roupinha branca. Como é que eu ia chegar lá no mundo espiritual, por exemplo, encontrando o doutor Bezerra de Menezes e falar, meu filho, você acha que você teve um bom desempenho profissional? É aquela pessoa que você colocou aquele tratamento que hoje está com dor, que ficou sofrendo, que perdeu o dente por tua causa. Então, eu cheguei à conclusão de que era a hora de mudar. Então, nós também, no trabalho, precisamos fazer isso. André Luiz nos fala que às vezes você tem que mudar de área, porque você não está tendo um bom desempenho, você não está dominando aquela situação profissional e você muda, não é? É muito simples isso aí. Agora, é aquela questão que nós temos que fazer uma autoavaliação. Essa questão do autoaperfeiçoamento passa por nós reconhecermos os nossos limites e as nossas imperfeições também materiais, as imperfeições morais e as imperfeições profissionais. Nós temos que fazer isso. Então, não temer a perda do status, não temer também a queda financeira, né? E aí tem um outro fato também que um amigo meu, um rapaz que era meu cliente quando eu era odontólogo, que ele me contou a seguinte questão, né? Ele era gerente regional de uma empresa e aí também por um problema lá problema específico lá dele com a empresa, ele perdeu o emprego assim repentinamente. Porque ele tinha uma pessoa que ele tinha que mandar embora, ele como gerente regional, para colocar um outro companheiro que era apadrinhado de um diretor
mais elevado do que ele na empresa. Ele falou, olha, isso é injusto. O fulano de tal é um bom funcionário, então eu vou demitir esse companheiro para botar um outro que eu não conheço, porque é apadrinhado do diretor. Aí ele não fez, fizeram lá uma situação em que ele foi mandado embora e o outro rapaz também foi mandado embora, e esse companheiro que era o apadrinhado lá do diretor veio trabalhar. Bom, aí ele falou que, claro, ele tinha um nível de ganho muito grande. Aí o que ele teve que fazer? Ele viu que ele precisava ter uma queda financeira no trabalho dele. Aí ele ficou pensando e tal. Aí o que ele fez? Vendeu o apartamento dele, pegou o fundo de garantia, FGTS, né? Fundo de garantia por tempo de serviço. Pegou esse fundo de garantia, comprou uma pousada. Ele falou que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Por quê? Porque a pousada é numa região de praia, bem tranquilo. Ele vivia num estresse, que vocês sabem que ser gerente regional de empresa capitalista é um estresse contínuo, né? Então ele falou que estava bem tranquilo, bem... Aí ele ia lá no consultório de bermuda, tranquilão, falava, olha, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, né? Então é isso, às vezes você pensa que aquilo ali não vai ser bom, mas é bom. E nós temos que estar avaliando esse nosso desempenho, esses nossos caminhos, para nós não cairmos em situações complicadas. E tem um outro companheiro também que eu até já falei isso numa outra palestra, que ele lutou tanto para ser gerente regional, para ter um cargo importante. Quando ele ia conseguir, ele infartou. Teve um infarto, ficou um tempo pelo NPS, depois mandaram ele embora, entendeu? E ele teve que começar do zero numa firma pequena. Por quê? Porque acabou que ele não conseguiu. O trabalho dele era tão estressante, e ele era aquela pessoa que se estressava muito e levava trabalho para casa, não tinha final de semana, e estava sempre com aquele problema, fumando muito e tomando muito uísque, porque participava daquelas reuniões de trabalho, e acabou que ele não pôde chegar onde ele queria. Então, nós temos que ter esse cuidado. Bom, outra coisa também que André Luiz nos fala é que nós temos que, no trabalho, sermos conciliadores, ou seja, evitar acirrar os ânimos. Nós sabemos que no trabalho existem determinados departamentos que são locais de conflito, né? A gente vive num sistema, como nós falamos, um sistema capitalista, extremamente competitivo, e tem aí o conflito. Existe conflito. Então nós precisamos ter aquela atitude de conciliação. E eu gostaria de abrir um parênteses para conversar com vocês a respeito da diferença que existe entre indignação e revolta. Então, a gente sabe, agora não, porque o sindicato foi, de certa forma, enfraquecido. Mas, provavelmente daqui a um tempo, vai voltar a reativar a questão do sindicato. Então, por exemplo, a greve, o espírita participar de uma greve é aceitável, mas fazer piquete na porta da empresa, batendo, agredindo o companheiro que não concorda com a greve, não é recomendável para o espírita. Então nós temos que ter essa análise crítica. Então, lógico, se você está lutando por melhoria de trabalho, melhoria de salário, a maioria dos seus amigos lá, dos seus colegas de trabalho estão em greve, você pode entrar na greve. Agora, ficar na porta do trabalho fazendo piquete, quebrando o patrimônio lá do patrão, enfrentando a polícia, querendo bater nos colegas que querem entrar para trabalhar, isso não é recomendável, porque toda violência para nós não é aceita, né? Então nós temos que ter esse cuidado de não entrar nessa situação.
O sindicalismo é válido, então, por exemplo, se você quer ser um líder sindical, você enquanto espírita quer ser um líder sindical, isso não tem problema nenhum, mas não optar pelo radicalismo, não optar por aqueles atos de violência, de querer fazer ações radicais, em que você pegue, apregoe uma luta armada, apregoe uma imposição pela força. Então, essas atitudes para o espírita não são válidas. Isso aqui não está no André Luiz, mas lendo o capítulo, existe uma análise chamada inferência, que são aquelas situações em que você analisa, você interpreta a partir de uma análise, de uma interpretação ampla do texto. Então ele não falou diretamente sobre essa questão de sindicato, mas por inferência, ou seja, por uma análise ampla, nós estamos chegando a essa conclusão de que nós podemos sim participar das ações sindicais, nas quais não exista violência, nas quais não exista piquete, nas quais não exista ações terroristas, de luta armada, de imposição pela força. Então essas atitudes não é recomendável para o espírita. Se o fizermos, arcaremos com as consequências, tá? A nossa revolução é aquela revolução silenciosa, ou seja, é a revolução pela mudança através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como nós vivemos no mundo material, se nós quisermos ganhar mais e o sindicato programar uma greve, nós temos que analisar e participar sem entrarmos no sentido da violência. E também, se possível, fazer aí aquela questão do no trabalho, o culto do evangelho, né? Às vezes, quem sabe, se é possível, né? Não precisa pegar o evangelho segundo o espiritismo, mas pega a Bíblia, né? Pega obras similares para fazer essa leitura. Bom, outra coisa também, finalizando aqui o nosso comentário, é o seguinte: se nós estivermos no cargo de chefia, nós temos que diferenciar energia de grosseria. Então, nós sabemos que o chefe, às vezes, ele tem que ser enérgico, mas existe uma diferença de você ser enérgico e você ser grosseiro com o seu funcionário, de você desqualificar o funcionário, chamar o funcionário de incompetente, de burro, de ignorante, de preguiçoso. Quer dizer, quando nós usamos termos pejorativos e somos espíritas, nós estamos em erro. Não é bom e não é recomendável agirmos dessa forma. Nós temos que retificar essa situação, porque isso é abuso de autoridade, isso é assédio moral. Então nós temos que ter esse cuidado, né? E também não matar a esperança de ninguém. Quer dizer, não falar assim: fulano, você nunca vai conseguir isso, você é incompetente, você nunca vai sair disso. Você não, na hora, você quer ser bailarino, você quer ser coreógrafo, você quer ser fazer essa profissão. Não, você é incapaz, você não consegue. E finalizando agora realmente a questão também que não está na obra, mas nós estamos fazendo uma análise por inferência, de não buscar, não impor aos seus filhos a busca da fama artística. Por quê? Porque às vezes o teu filho não está programado para ser famoso. E aí o pai e a mãe têm algum desejo oculto que o filho seja famoso, e aí fica impondo: você tem que ser músico, você tem que tocar violão, você tem que ser guitarrista, você tem que cantar, você tem que ficar, botar essa roupa aqui para você ser modelo. Então, às vezes são anseios dos pais que a criança às vezes nem está afim de fazer aquilo, mas aí o pai fica impondo para orientá-lo de forma inadequada. Então, meus irmãos, era isso que a gente queria conversar com vocês esta noite. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.